Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu vim me apresentar um pouquinho. Tem muita gente nova no Insta que talvez não tenha me visto ainda. Eu sou uma das sócias da Celery, junto com o Rodrigo Malísia e o Eduardo Araújo. A gente vai começar a turbinar mais esse conteúdo do Insta da Celery e gravar mais vídeos para vocês. Então, o que a gente queria falar? A gente queria contar um pouquinho da história de Beaujolais e, se você for falar de nova geração, você meio que tem que explicar por que essa nova geração é relevante. Por que é tão maneiro e tão incrível que todos esses produtores hiperdinâmicos e focados em produção artesanal foram parar em Beaujolais e como que isso se contrasta com o passado de Beaujolais. Então, começando, Beaujolais é uma região bem interessante, ela fica logo ao sul da Borgonha, porque é uma das poucas regiões na França que é tão definida por uma uva apenas, né? Que é a uva Gamay. Gamay é uma uva que viajou pouco, assim, você encontra gente plantando Gamay na Califórnia, em alguns cantos, mas não é uma coisa expressiva, né? Ninguém vira e fala assim, nossa, eu tomei um Gamay australiano, incrível. Enfim, é uma uva que ainda é muito associada a Beaujolais. E como que ela foi parar em Beaujolais, né? Por que isso virou realidade? Isso começa lá no século XIV, quando o Duque Filipe da Borgonha, era o Duque da Borgonha na época, Duque Filipe II, interditou o plantio de Beaujolais, de Gamay, desculpa, na Borgonha. Na Borgonha se plantava muito Gamay, assim como o Pinot Noir, e ele, achando que Pinot Noir era uma variedade mais nobre, menos produtiva, enfim, mais fina, decidiu que a Borgonha ia ser a terra de Pinot Noir e que Gamay não poderia mais ser plantada lá. Então, todos os plantios de Gamay foram descendo, e é uma coisa que a gente vê até hoje, apesar de não ser mais proibido, você pode plantar Gamay na Borgonha, mas grande parte do Gamay que a gente encontra na Borgonha hoje está no Mâconnais, que é bem no sulzinho, e em Beaujolais. E a Borgonha continua sendo uma região, em termos de vinho tinto, prioritariamente de Pinot Noir. Muito tempo se passou, né? E na década de 50 começou a ficar mais conhecida uma festa local que existia, que era a festa do Beaujolais Nouveau. A ideia da festa do Beaujolais Nouveau era uma festa camponesa, era uma festa local, para o pessoal celebrar o fim da colheita, né? Quando o vinho fresco, o vinho que acabou de terminar de fermentar, a gente fazia uma grande festa em novembro. E tinha até uma data específica. Aí um grupo de negociantes, e o principal ali seria o Georges Duboeuf, começaram a fazer meio que uma brincadeirinha, que era uma corrida até Paris para ver quem conseguia entregar os vinhos mais rápido possível em Paris. E aí esse fenômeno de uma festa camponesa, que era quase uma tradição local, começou a meio que ficar mais cosmopolita, né? Mais na cabeça das pessoas das cidades. E aí tiveram a grande sacada, que acho que veio na década de 70 para 80, que foi assim, vamos internacionalizar isso. Na época, os Estados Unidos já tinham um mercado de vinho impressionante e significativo, né? E foi uma coisa que casou muito bem, porque eles fixaram uma data que era terceira, quinta de novembro, uma semana antes do Thanksgiving, feriado americano, enfim, já está começando a esfriar. E aí começaram a fazer essa brincadeira, que foi, na verdade, uma grande jogada de marketing, uma das grandes campanhas de marketing de vinho mundial, de internacionalizar essa festa, né? E, enfim, a gente associa muito isso a vinhos ruins, mas a verdade é que são vinhos que nunca foram feitos para viajar até o outro lado do mundo, né? São vinhos assim para você tomar fresco lá, enfim, tem uma outra origem. E ela foi meio que, né, puxada por uma questão de marketing. E foi ótimo para Beaujolais como região, no sentido que trouxe muito dinheiro para a região, muito reconhecimento. Era uma região que era meio era o patinho feio da Borgonha, de certa forma, né, porque está logo ali, isso aqui, vinhos menos caros e menos apreciados. E fez com que o vinho fosse conhecido internacionalmente. Essa moda, felizmente, porque os vinhos realmente não eram muito bons, não por culpa deles, né, como eu expliquei, porque não eram vinhos que não eram para viajar, né? Essa festa meio que saiu de moda. Hoje o maior consumidor de Beaujolais Nouveau é o Japão, que é um mercado de vinho interessante, enfim, mas segue sua própria... tem umas suas modas próprias ali. E aí você tem ainda a Alemanha e Estados Unidos como grandes consumidores de Nouveau. Muitos produtores entraram nessa coisa de Nouveau, enfim. Mas hoje em dia já não é uma coisa que é tão relevante para o mercado de Beaujolais. E você tem outras coisas acontecendo ali. Na mesma época que essa massificação do Beaujolais Nouveau estava rolando, né, que também puxou uma massificação, industrialização da produção de Beaujolais. Aliás, na década de 80, a produção de vinho em geral se industrializou, né? Você começou a ter vários recursos químicos e industriais, enfim, para você conseguir fazer que o vinho ficasse mais preservado, para exportar para outros países. Deixou de ser uma coisa tanto de consumo local. E, enfim, e Beaujolais foi nessa onda aí junto com o Nouveau. Ao mesmo tempo que isso estava rolando, começou a surgir um movimento de resistência, como essas coisas normalmente acontecem em conjunto, né? E esse movimento de resistência ficou muito famoso por quatro produtores em particular, chamados Gang of Four. Eu vou deixar os nomes aqui, porque senão vou esquecer de um deles com certeza. Um deles é o Jean Foillard, que a gente tem muito orgulho de representar.
E esses 4 produtores começaram, muito inspirados pelo Jules Chauvet, que era um negociant na época, algumas décadas antes, enfim, um cara que era um químico também, que foi um dos grandes caras que escreveu os livros sobre esse conceito do vinho natural, de você não ter que usar tanto preservante, tanto SO2, de você poder fazer vinhos orgânicos, enfim, como isso funcionaria. Foi um dos grandes caras que meio que fundou esse movimento em termos acadêmicos, né? Muito inspirados pelo Jules Chauvet, que era de Beaujolais. Eles começaram a pensar que daria para pensar em Beaujolais de outra forma, né? Então, eles enfatizaram essa questão da agricultura orgânica, da intervenção mínima na adega e, principalmente, nessa conexão com o terroir. Então, esse é o segundo assunto aqui, né? Esses 4 produtores chamados Gang of Four, que o Kermit Lynch, que é um importador muito famoso nos Estados Unidos, que, enfim, é um dos caras que trouxe esse conceito do vinho natural até para um nível internacional, né? Ele tem um livro super bacana, posso até deixar aí o nome, sobre vinho, que é um dos grandes livros, assim, clássicos de vinho hoje, eu diria, chamado Adventures on the Rhine Route. Os Gang of Four, eles não inventaram o conceito de terroir em Beaujolais, mas eu acho que eles devolveram atenção para esse conceito de terroir. Até hoje a gente fala muito em Beaujolais como uma região só, né? Mas na verdade existem esses 10 crus, além de uma apelação chamada Beaujolais Village, que envolve 38 villages em volta desses 10 crus, e aí você tem a apelação regional. Só que esses 10 crus viraram apelação, né, oficialmente, isso assim, em 1936, quando o sistema de apelação da França foi criado. Então, na verdade, já existia esse conceito, aliás, há muito tempo. Alguns nomes, como Brouilly e Julienat, esses nomes vieram das épocas dos romanos, que já faziam vinho lá. Então, assim, em geral, no Velho Mundo, o conceito de terroir é uma coisa que está mapeada ao longo dos séculos, né? Essa é uma coisa tão bacana de você consumir vinho na França, que você já tem todo esse background histórico de valorização de certos pedacinhos de terra, não por acaso, porque as pessoas foram testando e plantando e testando ali, enfim. Então você tem esses 10 crus. A gente, desse artigo de revista, detalhou, eu vou escrever aqui por cima quais os 10 são, detalhou quais são os 10, e os 10 têm expressões muito distintas em termos de estilo, desde Brouilly, Regnier, que é um dos mais novos, né? O Rodrigo falou domingo sobre um dos vinhos dessa apelação, do Pierre Cotton, a Moulin Vin, que é a garrafa até que está aqui na minha frente, que eu vou abrir hoje, do Thibault de Belair, que são as expressões mais densas e com fruta mais escura e mais capacidade de guarda de Beaujolais. Então, a verdade é que tem um terroir super complexo, super variado, com variações, inclusive, de composição do solo, microclima, exposição, alguns crus com um pouquinho mais de calcário, e alguns terroirs com um pouquinho mais de argila, que faz com que os vinhos tenham um pouquinho mais esse caráter de fruta leve. Enfim, muitas variações e sutilezas aí para a gente pensar em Beaujolais menos de uma forma como um todo e mais como um lugar cheio de sutilezas e nuances que todas as grandes regiões de vinho têm. Então, esses caras, assim, eles foram os primeiros, caras na década de 80, né, que ainda são famosos, ainda fazem vinhos muito bons, foram os primeiros a realmente chamar a atenção no nível global ao potencial desse terroir. Importante destacar também que em Beaujolais, quando a gente fala de cru, a gente não está falando de um vinhedo específico, que nem a gente está falando, que nem a gente fala na Borgonha ou em Alsace, né, que a gente fala de um cru, a gente está falando de um vinhedo pequeno, ali, de uma delimitação menor. Cru, nesse caso, em Beaujolais, é quase que village, é um village específico, uma região delimitada ali, maior, e dentro desse cru você pode ter vinhedos específicos, como, por exemplo, o Côte du Py, que é o vinhedo mais famoso de Morgon, da onde sai um dos vinhos mais famosos do Jean Foillard, o vinho mais famoso do Jean Foillard. Enfim, então isso tudo para dizer que essa geração de produtores agora, eles já cresceram tendo o Gang of Four como espelho e como inspiração. Só que Beaujolais continua não sendo um lugar muito caro, porque Borgonha é muito mais valorizado, enfim, por várias outras razões. Então, ainda é um lugar onde o pessoal jovem, que se inspirou nesse pessoal, que tem essa inspiração no Jules Chauvet, consegue ir e ter um pouquinho de terra e fazer vinhos bacanas, assim, uma expressão pura e prestar atenção no terroir e fazer esses vinhos que a gente chama beber. A Gamay, na verdade, ela é super coringa, ela produz desde vinhos de sede, que você toma bem fresquinho, a vinhos mais sérios, como, por exemplo, esses Moulin Vin do Thibault de Belair. Então, a gente realmente recomenda, a gente brinca que é um dos vinhos que, se a gente puder escolher, sabe, é o que a gente, muitas vezes é o que mais que a gente quer beber, porque são vinhos que fazem bem, com aquela energia, com aquela pureza, acidez um pouco mais alta. Beaujolais nunca vai ter muita estrutura tânica, mesmo quando assim, as versões mais para envelhecimento ou para guarda.
E são sempre muito gastronômicos também. Então é isso. Beaujolais, assim, variedade enorme, muito dinâmico, um grupo de produtores jovens. Assim, a gente olha para o lado e tem um cara novo em Beaujolais fazendo sucesso, fazendo barulho, a gente diz, chamando nossa atenção. A gente está sempre querendo trazer mais gente de Beaujolais. Então, para isso, vocês têm que curtir os vinhos, provar os vinhos, nos dizer o que vocês acharam. E é isso. Vamos tomar vinho, vamos tomar Beaujolais.